Quantas vezes hoje você tentou fingir para si mesmo que o peso no seu peito não passa de cansaço acumulado? Agora que as luzes se apagaram e o barulho da rotina finalmente cedeu, aquele incômodo que você passou o dia empurrando para baixo do tapete volta a ocupar o quarto inteiro. É nesse instante, deitado no escuro com a tela do celular iluminando seu rosto, em busca de qualquer distração que silencie a própria cabeça, que a realidade do momento difícil que você está atravessando se torna inevitável. Você repassa conversas passadas, calcula cenários que ainda nem aconteceram e sente uma exaustão que o sono comum parece incapaz de curar. Como se estivesse travando uma guerra silenciosa contra circunstâncias que simplesmente se recusam a obedecer à sua vontade. Este vídeo não existe para lhe entregar frases motivacionais vazias, nem para prometer que amanhã todos os seus problemas terão desaparecido por encanto. A proposta aqui é construir um espaço de sobriedade e clareza mental no meio da sua turbulência. Examinar com frieza e acolhimento aquilo que está tirando a sua paz, separar o sofrimento real daquele que a sua própria mente inventa ao redor dos fatos e devolver a você o domínio sobre a única coisa que ainda lhe pertence, a sua postura interior diante do caos. Respire devagar, deixe as defesas de lado e acompanhe cada reflexão até o fim. O que você precisa agora não é fugir do que dói, mas aprender a atravessar essa noite com a firmeza de quem não se entrega ao desespero. 1. A ilusão de que as coisas deveriam ser diferentes. O primeiro golpe de qualquer momento difícil não vem do acontecimento em si, mas da recusa obstinada em aceitar que ele de fato ocorreu. Você passa horas revivendo o instante em que tudo deu errado, repassando mentalmente cada palavra dita, cada decisão tomada ou cada acontecimento imprevisto, alimentando a fantasia inútil de que, se tivesse feito uma escolha diferente, a dor de hoje não existiria. Esse ciclo de lamentação consome sua energia vital sem alterar um único milímetro da realidade, criando uma camada extra de tormento sobre um fato que já pertence ao passado irrevogável. Quando você luta contra a realidade estabelecida, você se coloca na posição de quem tenta parar a correnteza de um rio com as próprias mãos. A mente se recusa a admitir que certos planos foram frustrados, que certas pessoas não agiram como esperado, ou que perdas materiais e emocionais simplesmente acontecem sem pedir licença. Essa resistência gera uma raiva surda, um ressentimento que corrói o sono e transforma cada noite em um tribunal onde você se reveza entre os papéis de réu, acusador e vítima. A psicologia por trás dessa fixação é simples. Nosso ego prefere o sofrimento ativo da culpa ou da indignação ao vazio humilde da aceitação. Aceitar parece uma capitulação, uma derrota vergonhosa, quando na verdade é o único ponto de partida realista para qualquer transformação. Enquanto você continuar exigindo que o mundo peça desculpas pela forma como as coisas aconteceram, permanecerá paralisado na mesma encruzilhada de amargura. Observe como essa dinâmica se reflete nas pequenas coisas do seu dia a dia durante essa fase difícil. Uma mensagem que não foi respondida se transforma em uma tempestade de suposições. Um revés financeiro vira uma sentença definitiva sobre o seu valor pessoal. Um término ou afastamento passa a ser encarado como uma injustiça cósmica cometida contra você. Em todos esses casos, o sofrimento não é o fato bruto, mas o roteiro mental que você constrói sobre ele. A maturidade interior começa quando você para de discutir com o que já é. Não se trata de achar bonito o sofrimento ou de se conformar passivamente com a ruína, mas de reconhecer os fatos com a frieza de quem avalia um terreno antes de dar o próximo passo. A tempestade está acontecendo lá fora, e gritar com o céu escuro não fará o vento cessar. O que lhe cabe é verificar as trincas da sua própria estrutura e manter-se de pé.
Quando você desiste de exigir que o passado seja reescrito, um alívio silencioso se instala na mente. A dor ainda está lá, mas ela perde a carga dramática da injustiça. Você passa a olhar para a sua vida presente sem o filtro distorcido das expectativas que foram quebradas, enxergando com clareza o tamanho exato dos problemas, sem aumentá-los nem diminuí-los. Esse exercício de realismo exige que você observe seus pensamentos no momento exato em que eles começam a divagar para o terreno do arrependimento. Quando se pegar pensando em como tudo seria perfeito se aquele erro não tivesse sido cometido, interrompa essa linha narrativa com firmeza. A realidade é dura, mas ela é o único chão sólido onde você pode construir uma resposta digna. Ao se despir da ilusão do "e se", você economiza a pouca energia mental que ainda lhe resta para lidar com o dia seguinte. A noite deixa de ser um campo de batalha contra fantasmas do passado e se transforma em um intervalo necessário para reorganizar os pensamentos. O que aconteceu, aconteceu. O que está diante de você agora é o trabalho de reconstrução. Não permita que a mágoa pelo desenrolar dos fatos roube a sua lucidez presente. O momento difícil não é uma punição arbitrária, mas apenas a vida se desdobrando segundo leis que não consultam a sua conveniência pessoal. Entender isso não elimina o cansaço, mas retira dele o peso da revolta. A partir desta noite, adote o compromisso silencioso de não alimentar debates mentais contra a realidade consumada. Olhe para a sua situação atual com a serenidade de quem compreende que o tempo só corre em uma direção. É dessa aceitação sóbria que nascerá a força necessária para enfrentar o que ainda está por vir. 2. O fardo do que foge ao seu controle. Grande parte da exaustão que você sente neste momento não nasce das suas tarefas reais, mas da tentativa desesperada de governar variáveis que nunca estiveram nas suas mãos. Você perde o sono, tentando antecipar a reação de terceiros, monitorando o humor alheio, temendo crises econômicas globais ou tentando garantir que o futuro se comporte exatamente conforme as suas necessidades de segurança. Esse hábito de carregar o mundo nas costas é uma receita infalível para o colapso nervoso. Se você fizer um inventário honesto das suas preocupações noturnas, perceberá que mais da metade delas diz respeito a decisões de outras pessoas, acasos do destino ou consequências de longo prazo que você não tem como direcionar. Ao tratar essas incertezas como responsabilidades diretas suas, você esgota sua capacidade de agir sobre o pouco que realmente depende da sua vontade. A mente ansiosa opera sob a falsa premissa de que a preocupação constante serve como uma espécie de escudo protetor. É como se o fato de você passar horas remoendo uma possibilidade trágica pudesse, de alguma forma mística, impedir que ela aconteça. No entanto, o único efeito concreto dessa vigilância obsessiva é drenar a sua saúde física e emocional, deixando-o fraco e vulnerável quando os problemas reais se apresentam. Pense nas relações que se desgastaram nos últimos tempos. Quanto da sua dor veio do esforço inútil de mudar a mentalidade de alguém que não queria ser ajudado? Quanto da sua ansiedade profissional é alimentada pelo medo do julgamento de colegas ou chefes, cuja aprovação você nunca conseguirá garantir integralmente? Ao colocar a sua estabilidade nas mãos de fatores externos, você se torna refém de cada vento que sopra na sua direção. A virada de chave acontece quando você traça uma linha divisória rigorosa dentro da sua própria cabeça. De um lado, tudo aquilo que depende exclusivamente das suas ações, pensamentos e princípios. Do outro, todo o resto do universo. A opinião dos outros, as perdas inesperadas, a instabilidade do ambiente e o próprio resultado final dos seus esforços
pertencem à segunda categoria, e nenhuma quantidade de desespero mudará isso. O seu território de poder é minúsculo, mas ele é absoluto se você souber defendê-lo. Você não controla se uma crise vai atingir o seu setor, mas controla como gasta seu dinheiro e como reage à escassez. Você não controla se uma pessoa permanecerá na sua vida, mas controla a dignidade com que lida com a partida dela. Você não controla o surgimento de uma dor física, mas governa a sua recusa em afundar na autopiedade. Ao retirar a sua atenção daquilo que não pode mudar, você experimenta uma libertação profunda e quase instantânea. É como descarregar uma mochila cheia de pedras que você vinha carregando por puro hábito. As incertezas do mundo continuam existindo lá fora, mas elas perdem o poder de ditar o ritmo dos seus batimentos cardíacos. Esta noite, quando a ansiedade trouxer à tona uma lista interminável de ameaças futuras, faça a si mesmo uma única pergunta: existe alguma atitude prática e imediata que eu possa tomar em relação a isso agora, às 2 da manhã? Se a resposta for não, e quase sempre será, solte a rédea mental desse problema e deixe que a noite siga o seu curso sem a sua interferência vigilante. Essa separação entre controle e acaso não é frieza emocional, mas pura preservação da sanidade. Quem tenta abraçar tudo acaba esmagado pela própria ambição de controle. Quem se concentra apenas em zelar pelo próprio caráter e pelas próprias ações imediatas encontra uma paz que nenhuma crise externa consegue arrancar. Durma sabendo que o amanhã trará suas próprias exigências e você só terá capacidade de responder a elas com sabedoria se a sua mente estiver descansada e desimpedida de cargas imaginárias. Recoloque o mundo no lugar dele e recolha-se ao seu próprio espaço de tranquilidade. 3. A tirania dos pensamentos repetitivos. Nas horas mais silenciosas da madrugada, a mente humana tem uma tendência perversa a se transformar em uma câmara de eco para os piores cenários possíveis. Um pensamento isolado sobre uma dívida, uma mágoa mal resolvida ou uma insegurança profissional começa a girar em círculos, ganhando velocidade e intensidade a cada repetição, até parecer uma catástrofe iminente da qual não há como escapar. O grande erro que a maioria das pessoas comete nesse momento é tomar esses pensamentos repetitivos como verdades literais e urgentes sobre a própria vida. O cansaço físico embota o discernimento crítico, fazendo com que medos irracionais pareçam previsões matemáticas perfeitas. Você confunde a intensidade do seu desconforto emocional com a probabilidade real de um desastre acontecer. É fundamental entender que a sua mente, sob estresse prolongado, não é uma conselheira confiável. Ela é apenas um órgão emitindo sinais de alerta desregulados. Ela dispara alarmes diante de sombras inofensivas porque está sobrecarregada pelo medo da vulnerabilidade. Tratar cada sobressalto noturno como uma emergência real é o caminho mais rápido para a exaustão crônica. Observe a estrutura mecânica desses pensamentos. Eles raramente trazem soluções novas ou planos de ação estruturados. Pelo contrário, limitam-se a repetir a mesma acusação, o mesmo remorso ou o mesmo medo em um loop sufocante. É um gasto de energia puramente improdutivo, que simula reflexão quando, na verdade, é apenas ruminação estéril. A postura mais inteligente diante desse turbilhão não é lutar contra ele com fúria, nem tentar calá-lo à força por meio de mais distrações digitais, mas sim encará-lo como quem observa o vento batendo na janela. Um pensamento só tem o poder de feri-lo se você concordar com ele, se você se agarrar à história que ele conta e decidir habitá-la como se fosse a sua realidade definitiva. Você não é a voz que sussurra catástrofes no seu ouvido.
Você é o observador silencioso que escuta essa voz. Essa distinção sutil é a chave para não ser arrastado pela correnteza mental. Quando um pensamento de desesperança surgir, aprenda a encará-lo de fora, sem julgamento, rotulando-o mentalmente apenas como mais uma fantasia gerada pelo cansaço. Ao recusar-se a alimentar a narrativa com medo adicional, o ciclo repetitivo perde a sua fonte de combustível. Ele pode continuar ecoando por alguns instantes por inércia, mas gradualmente vai perdendo força e nitidez até dissolver-se no silêncio natural do ambiente. Pratique essa atitude de desapego racional todas as vezes que a sua mente tentar arrastá-lo para um labirinto de preocupações antes de dormir. E não responda aos argumentos do medo. Não tente convencer a si mesmo de que tudo vai dar certo por meio de um otimismo forçado. Apenas observe a agitação mental passar, como quem vê nuvens pesadas cruzando o céu noturno. A verdadeira força interior não consiste em ter uma mente perfeitamente vazia e imune a pensamentos ruins, mas em manter-se inabalável, mesmo quando o ruído interno parece ensurdecedor. Você é o solo firme. As preocupações são apenas a chuva passageira que molha a superfície sem abalar as fundações profundas. Permita-se soltar o compromisso de resolver a sua vida inteira durante a noite. O silêncio do quarto foi feito para restaurar o seu corpo, não para sediar assembleias imaginárias sobre os seus fracassos. Deixe a mente desacelerar e repouse na certeza de que pensamentos não têm substância material, a menos que você decida conceder-lhes autoridade sobre si. 4. A dor silenciosa das expectativas frustradas. Quase todo sofrimento amargo que carregamos em momentos difíceis é filho direto de uma expectativa que construímos com muito zelo e nenhuma garantia da realidade. Nós desenhamos na imaginação como as pessoas deveriam nos tratar em troca da nossa dedicação, como os nossos projetos deveriam florescer sem tropeços e como a vida deveria ser justa em retribuição aos nossos sacrifícios diários. Quando o mundo quebra esse pacto unilateral, a sensação de traição é quase física. A dor não nasce do comportamento alheio ou do resultado frustrante em si, mas da distância brutal entre o roteiro perfeito que você idealizou e a crueza dos fatos como eles se apresentaram. Você não está sofrendo apenas pela perda ou pela decepção. Está sofrendo pela morte da ilusão que alimentou por meses ou anos a fio com tanta esperança. Essa dinâmica é especialmente dolorosa nas relações pessoais. Quantas noites você passou esperando uma mensagem de apoio que nunca chegou? Uma retratação que jamais foi cogitada pela outra parte ou um sinal mínimo de consideração de quem já seguiu em frente sem olhar para trás? Essa espera passiva e ressentida destrói a autoestima e prolonga feridas que já deveriam ter cicatrizado. O erro de base reside em esperar que os outros ajam de acordo com a nossa régua moral, com as nossas prioridades e com a nossa capacidade de entrega. As pessoas são o que são, movidas por suas próprias limitações, egoísmos e medos, e esperar que elas se transformem milagrosamente para validar as nossas carências é uma forma sutil de auto-engano. A cura para essa dor não é o cinismo amargo ou o fechamento defensivo para o mundo, mas a lucidez radical de não projetar expectativas sobre solos inférteis. Entregue o que for justo e correto por dever de consciência pessoal, não como um investimento disfarçado para comprar a lealdade ou o afeto de terceiros. Quando você age com integridade sem esperar recompensa ou reconhecimento, você se torna imune à ingratidão alheia. O valor da sua ação residia no próprio ato de praticá-la, e não na resposta que o mundo daria a ela. Se a resposta for positiva, encare-a como um bônus bem-vindo. Se for ingratidão ou indiferença, compreenda que isso diz respeito apenas ao caráter da outra pessoa, não ao seu.
O mesmo princípio se aplica aos seus projetos e ambições materiais. Trabalhe com afinco, planeje com rigor, dê o melhor de si em cada detalhe, mas mantenha o coração desapegado do resultado final. O sucesso ou o fracasso de uma empreitada dependem de inúmeras variáveis imprevisíveis. O seu mérito repousa unicamente na qualidade do esforço que você empenhou. Ao desarmar as expectativas infladas, você elimina de uma vez por todas a sensação crônica de desapontamento. A vida deixa de ser uma constante cobrança de dívidas imaginárias que o universo supostamente tem com você e passa a ser vivida com uma leveza sóbria e despretensiosa. Nesta noite, solte a cobrança silenciosa que você ainda faz àquela pessoa que o decepcionou. Pare de esperar que ela entenda o mal que lhe causou ou que venha reparar o dano. A liberdade dela de errar é a mesma que você tem de seguir adiante sem carregar o ressentimento como companhia. Libere também a si mesmo da obrigação de ter alcançado metas grandiosas na linha do tempo que você havia estipulado na juventude. A vida tem o seu próprio ritmo de desdobramento, e a maturidade consiste em adaptar os planos às circunstâncias presentes com firmeza e sem autocomiseração. 5. O vazio da solidão e o refúgio da própria consciência. O momento difícil tem o poder singular de afastar o ruído social ao nosso redor e nos confrontar diretamente com o silêncio da nossa própria companhia. Quando a crise se instala, é comum perceber que muitas presenças eram apenas superficiais, mantidas pela conveniência dos momentos fáceis, e que na hora do aperto real, o quarto fica vazio e o telefone permanece mudo. Para a maioria das pessoas, esse isolamento forçado é vivido como uma tragédia insuportável, um atestado humilhante de desamparo e abandono. A mente desabituada de si mesma entra em pânico quando não encontra estímulos externos para se anestesiar, interpretando o silêncio não como um espaço de quietude, mas como um abismo de carência e rejeição. No entanto, a solidão só se torna destrutiva quando você não suporta a sua própria consciência. Se você passa a vida inteira fugindo do encontro consigo mesmo, buscando validação nos olhos dos outros e preenchendo cada brecha de tempo com conversas vazias ou telas luminosas, a ausência de terceiros parecerá de fato uma sentença de morte emocional. É preciso inverter completamente essa perspectiva. O isolamento que as dificuldades impõem não é um castigo, mas uma oportunidade rara de reconstrução interna. É longe do julgamento alheio, das exigências sociais e das bajulações superficiais que você descobre quais são os seus valores autênticos e quanto peso a sua própria estrutura suporta sem desmoronar. Aprender a habitar a própria mente sem desespero é a maior conquista de um indivíduo maduro. Quando você se torna um amigo leal e honesto de si mesmo, capaz de sustentar seus próprios pensamentos com calma e sem autopiedade, a dependência em relação à aprovação alheia simplesmente se evapora. Estar sozinho em uma noite difícil não significa estar desamparado. Significa estar livre das interferências externas para colocar a própria casa interior em ordem. Você não precisa mendigar a atenção de quem não se importa, nem tentar provar o seu valor para uma plateia que está ocupada demais com as próprias vaidades. Observe a paz que existe na ausência de máscaras sociais. Neste quarto escuro, você não precisa fingir força, nem tentar impressionar ninguém com conquistas materiais ou discursos articulados. Você pode apenas ser o que é, com suas dores, suas dúvidas e sua dignidade silenciosa intacta. Transforme este momento de solidão em um refúgio seguro em vez de um cárcere. Use o silêncio para ouvir o que a sua essência está pedindo. Menos pressa, menos concessões a pessoas vazias, mais respeito aos seus próprios limites e um compromisso renovado com a verdade da sua vida.
Quem aprende a encontrar conforto na própria solidez nunca mais se sentirá solitário no sentido mesquinho da palavra. Você se torna a sua própria âncora, a testemunha sóbria da sua própria trajetória, capaz de caminhar no escuro sem precisar segurar na mão de quem não quer estar ao seu lado. Acolha a quietude desta noite como um presente austero, mas necessário. Deixe que o mundo lá fora continue seu curso frenético e descanse na certeza de que a melhor companhia para enfrentar a tempestade presente é a sua própria mente pacificada e resoluta. 6. A resistência contra a autopiedade. Quando as pancadas da vida se acumulam em um curto intervalo de tempo, o veneno mais sedutor que pode penetrar na sua mente é a autopiedade. É a voz traiçoeira que começa a sussurrar que você é vítima de uma maré de azar sem precedentes, que o destino escolheu você para sofrer mais do que os outros e que nada do que você faça valerá a pena diante de tanta adversidade acumulada. Esse sentimento de autocomiseração traz um conforto mórbido e passageiro, porque isenta você de qualquer responsabilidade imediata pela própria recuperação. Afinal, se o mundo é injusto e tudo conspirou contra a sua felicidade, a única atitude lógica pareceria ser deitar-se, lamentar a própria sorte e esperar que alguém venha salvá-lo da sua ruína. Entretanto, render-se à autopiedade é o ato definitivo de rendição interior. No instante em que você aceita o papel de vítima indefesa das circunstâncias, você entrega todo o seu poder de reação aos mesmos agentes que causaram a sua dor. Você se torna um espectador passivo da própria decadência, acumulando amargura enquanto a vida continua passando ao largo. A realidade objetiva não persegue indivíduos, nem tem intenções malévolas dirigidas especificamente a você. As perdas, as doenças, as traições e os reveses financeiros são eventos comuns da condição humana, distribuídos pelo acaso ao longo dos séculos sobre justos e injustos com a mesma indiferença matemática. O que você está passando agora, outros milhões já passaram, suportaram e superaram antes de você. Retirar a carga de vitimização da sua dor não significa diminuir o sofrimento real, mas sim devolver a ele a dignidade do combate humano. Em vez de perguntar, por que isso foi acontecer logo comigo, passe a perguntar, qual é a resposta mais nobre e firme que eu posso oferecer a essa situação neste momento? Essa simples mudança de pergunta transforma a sua postura psicológica de imediato. A lamentação passiva é substituída pelo senso de dever. O desespero desordenado dá lugar a uma fria determinação de fazer o que precisa ser feito, um dia de cada vez, sem esperar aplausos ou condolências de ninguém. Olhe para as marcas deixadas por essa fase difícil, não como cicatrizes vergonhosas de uma derrota, mas como o custo inevitável do seu processo de amadurecimento. Nenhuma estrutura de caráter sólida é forjada na calmaria de uma vida sem tropeços. É no atrito constante com a adversidade que a frouxidão da mente é eliminada e substituída por têmpera e firmeza. Quando a tentação de lamentar o seu destino surgir durante a madrugada, recuse o convite com firmeza interior. Não gaste um único minuto da sua noite alimentando pensamentos de desvalia ou buscando justificativas emocionais para desistir da sua própria caminhada. A sua dignidade não depende de vitórias fáceis ou de circunstâncias favoráveis, mas da sua recusa inegociável em se curvar espiritualmente diante do sofrimento. Mesmo que tudo ao redor tenha desmoronado, a soberania sobre a sua postura diante do desastre permanece intacta sob o seu comando. Feche os olhos nesta noite com o orgulho silencioso de quem ainda não se rendeu. A dor pode ser real e o fardo pode ser pesado, mas você continua inteiro,
lúcido e pronto para dar o próximo passo, assim que a luz do novo dia despontar no horizonte. 7. O desapego dos resultados e o foco no dever. Uma das maiores fontes de angústia em tempos de crise é a fixação neurótica no resultado final dos nossos esforços. Você estuda, trabalha, se sacrifica, negocia e tenta consertar uma situação difícil, mas passa os dias e as noites em pânico permanente, porque não tem a certeza absoluta de que tudo terminará bem ou de que os seus objetivos serão atingidos como planejado. Essa dependência emocional em relação ao desfecho das coisas transforma qualquer empreitada em uma tortura psicológica contínua. Você condiciona a sua paz de espírito a fatores probabilísticos que escapam totalmente à sua alçada, esquecendo que o sucesso de qualquer ação no mundo exterior está sujeito a milhares de variáveis que você não pode prever nem governar. Quando você atrela o seu valor como ser humano ao resultado palpável das suas ações, cada revés temporário é sentido como um aniquilamento pessoal. Um negócio que fracassa, um relacionamento que chega ao fim, apesar de todo o empenho, ou uma meta de saúde não atingida, tornam-se atestados de incompetência, quando, na verdade, foram apenas desfechos naturais de um processo complexo. A sabedoria prática reside em transferir todo o foco da sua energia mental do resultado para a intenção e execução do seu dever presente. O seu papel não é garantir a vitória a qualquer custo, porque isso ninguém no planeta pode garantir, mas certificar-se de que cada atitude sua seja pautada pela máxima retidão, pelo esforço honesto e pela lucidez possível. Se você fez tudo o que estava ao seu alcance ético e prático para resolver uma crise, o seu dever foi cumprido de forma irretocável. Se o resultado final for favorável, acolha-o com sobriedade. Se for desfavorável, sustente a perda de cabeça erguida, sabendo que a falha não esteve na sua conduta, mas na natureza intrinsecamente incerta da realidade. Esse desapego não tem nada a ver com desleixo ou falta de ambição. Pelo contrário, é a postura que permite o mais alto nível de excelência na ação. Quando você deixa de tremer de medo pelo resultado futuro, a sua mente fica completamente livre para se concentrar no detalhe da tarefa que está diante de você neste exato instante. Pense nos problemas que estão tirando a sua paz hoje. Qual é o dever imediato que cabe a você amanhã de manhã? É ter uma conversa difícil com clareza e sem grosseria? É acordar cedo e retomar o trabalho de busca por novas oportunidades? É organizar as finanças com disciplina espartana e cortar gastos supérfluos? Concentre-se exclusivamente nisso. Não queime a sua energia tentando resolver o problema daqui a 3 meses, ou imaginando como será a sua vida daqui a 5 anos se tudo der errado. O futuro é uma abstração vazia. A única realidade que você pode moldar é a ação que tomará nas próximas 24 horas. Deixe que o resultado cuide de si mesmo enquanto você cuida da qualidade dos seus atos. Ao adotar esse princípio, o peso sufocante da responsabilidade pelo futuro se dissolve, dando lugar a uma tranquilidade focada e produtiva. Durma esta noite descarregando a obrigação de controlar o desfecho da sua crise. O seu compromisso para amanhã não é salvar o universo, mas apenas executar o seu dever com dignidade, paciência e firmeza, deixando que as consequências se acomodem segundo a ordem natural das coisas. 8. A impermanência de todas as coisas. No auge de uma fase dolorosa, a nossa mente comete o erro cognitivo de acreditar que aquele estado de aflição será permanente. A dor parece ter uma densidade infinita, estendendo-se para o passado e projetando-se sobre todo o futuro, como se a vida sempre tivesse sido cinzenta e nunca mais pudesse voltar a ter qualquer réstia de calor ou clareza. Essa percepção de eternidade do sofrimento
é uma ilusão de ótica provocada pelo impacto emocional do momento. Esquecemos com facilidade assustadora que a única lei imutável de todo o universo físico e humano é o fluxo perpétuo e a transformação contínua de todas as coisas, sem exceção. Lembre-se de outros momentos da sua vida em que você teve a certeza absoluta de que não aguentaria o peso de uma perda, de uma humilhação ou de um fracasso. Naqueles dias, o chão parecia ter se aberto sob os seus pés, com a mesma intensidade de agora. No entanto, as semanas passaram, as estações mudaram, novos fatos se sobrepuseram aos antigos, e aquela dor aguda gradualmente se transformou em uma lembrança distante e amortecida. Tudo o que você está vivenciando nesta noite, a angústia no peito, as dúvidas que parecem insolúveis, a sensação de esgotamento e as próprias circunstâncias materiais difíceis, está sujeito ao desgaste implacável do tempo. Nada permanece estático. Nem a glória dos triunfos mais reluzentes, nem o peso das noites mais escuras. Compreender a impermanência radical da existência não serve apenas para consolar nas horas de dor, mas para trazer uma sobriedade definitiva sobre a brevidade da nossa própria passagem pelo mundo. O tempo que você gasta se desesperando diante de uma crise é um tempo que nunca mais retornará para a sua vida. Essa fase difícil pela qual você passa agora não é o capítulo final da sua história. É apenas uma curva sinuosa e íngreme da estrada. O terreno vai mudar, o clima vai se transformar e a tempestade presente acabará por esgotar a sua força, abrindo espaço para uma nova configuração de fatos e sentimentos. Quando você olha para o sofrimento através da lente da impermanência, ele perde o poder de esmagá-lo espiritualmente. Você passa a encará-lo como quem se abriga sob uma marquise durante uma chuva torrencial de verão. Você sabe que a água está caindo com força e que o vento é frio, mas tem a certeza inabalável de que a tempestade não tem como durar para sempre. Portanto, não tome decisões desesperadas com base em um estado de ânimo que é intrinsecamente transitório. Não queime pontes, não desista de princípios caros e não profira palavras definitivas de amargura no meio de uma crise que está em pleno processo de transformação. Mantenha-se estável enquanto o turbilhão gira ao seu redor. A sua função no momento mais difícil não é inventar soluções mágicas, mas ter a paciência de resistir firme até que a poeira assente e o panorama se torne límpido novamente. Deixe a noite passar com a calma de quem compreende a marcha inexorável do tempo. A dor de hoje já não é exatamente a mesma de ontem, e a de amanhã será diferente da de hoje. Respire fundo e permita que o fluxo da vida faça o seu trabalho silencioso de renovação. 9. O valor oculto do confronto com o sofrimento. Ninguém em sã consciência pede para passar por perdas, traições, privações financeiras ou colapsos emocionais. O instinto natural de qualquer criatura viva é buscar o conforto, a segurança e a previsibilidade, evitando qualquer forma de dor ou atrito com o meio ambiente. No entanto, uma vida inteiramente protegida de adversidades produz personalidades fracas, superficiais e despreparadas para a menor oscilação da realidade. O momento difícil, por mais indesejado e doloroso que seja, atua como um fogo purificador que consome todas as vaidades inúteis, as ilusões infantis e as prioridades tolas que vamos acumulando nos períodos de fartura e facilidade. É sob a pressão da crise que você descobre quem realmente é, quando todos os confortos e aparências são subitamente arrancados. Nessa travessia áspera, você é forçado a abandonar hábitos mentais medíocres que vinha tolerando há anos, a necessidade constante de agradar a todos, o medo covarde do confronto necessário, a preguiça disfarçada de prudência e a dependência tóxica da validação alheia.
A dor tem essa utilidade austera de destruir o que não serve mais, para que apenas o essencial e o verdadeiro permaneçam de pé. Em vez de encarar essa fase como um atraso injustificável na sua vida, passe a encará-la como um período de treinamento rigoroso para o seu caráter. O que está sendo exigido de você agora não é que você seja feliz no sentido superficial e festivo da palavra, mas que você seja firme, paciente, justo e inabalável. Cada obstáculo que se ergue no seu caminho nesta fase traz consigo a oportunidade exata para o exercício de uma força que estava adormecida dentro de você. Uma pessoa difícil no seu trabalho é o treino para a sua paciência. A escassez material é o treino para a sua sobriedade e disciplina. A solidão noturna é o treino para a sua autossuficiência emocional. A adversidade não tem o poder de torná-lo pior, a menos que você decida se corromper pela amargura e pelo ressentimento. Se você mantiver a sua lucidez e a sua honra intocadas durante o processo, sairá dessa tempestade com uma maturidade, uma autoridade moral e uma clareza de visão que nenhum curso, livro ou conselho externo jamais poderiam lhe ensinar. Observe as pessoas que você mais admira pela firmeza de postura e pela sabedoria de vida. Nenhuma delas teve uma trajetória fácil e linear. Todas foram marcadas pelo fogo de crises profundas, superaram noites que pareciam não ter fim e aprenderam a sustentar o próprio peso no escuro, sem recorrer ao choro infantil da autopiedade. Não desperdice a dor que você está sentindo nesta noite com lamentações improdutivas. Extraia dela a lição necessária sobre as suas próprias fraquezas, corrija as suas rotas com frieza e use o atrito do momento presente para endurecer a sua casca contra os golpes futuros que a vida certamente trará. O homem que aprendeu a suportar a si mesmo e às circunstâncias adversas com calma e dignidade torna-se invulnerável no sentido mais nobre do termo. Ele não teme mais as viradas do destino, porque sabe que a sua fortaleza não depende da direção dos ventos, mas da solidez dos seus próprios alicerces interiores. Acalme o seu coração e encare a noite de hoje como mais uma etapa necessária desse forjamento invisível. Você está aprendendo a ser o seu próprio porto seguro, e esse é o maior bem que qualquer ser humano pode conquistar sobre a face da Terra. 10. A reconstrução da paz na simplicidade do agora. Depois de examinar as ilusões da mente, descarregar as preocupações inúteis e aceitar a crueza dos fatos presentes, o que resta a você é a simplicidade despojada deste exato momento. Todas as narrativas de tragédia, os prazos que o apavoram e as mágoas acumuladas perdem o sentido prático no instante em que você desliga os pensamentos abstratos e ancora a sua atenção exclusivamente no espaço que ocupa agora. Neste quarto silencioso, deitado sobre a sua cama, não há crises financeiras acontecendo nesta fração de segundo. Não há discussões em andamento e não há decisões irrevogáveis a serem tomadas. Há apenas a sua respiração lenta, o ritmo constante do seu coração e o silêncio da noite acolhendo o seu corpo cansado após mais um dia de luta. A maior parte do nosso desespero provém da mania doentia de viver mentalmente em tempos que não existem. Ou estamos no passado, ressuscitando erros que não voltam mais, ou estamos no futuro sofrendo por antecipação, por dores que talvez nunca se materializem. Quase nunca estamos totalmente presentes no único ponto de contato real que temos com a existência, o agora. Recolha a sua mente de volta para dentro dos seus próprios limites físicos. Sinta o peso do seu corpo no colchão, o ar fresco entrando e saindo dos seus pulmões e a ausência absoluta de qualquer perigo físico iminente neste aposento seguro. A paz não é uma meta mágica a ser alcançada em um futuro idílico.
É um estado de presença consciente que você escolhe habitar toda vez que desiste de alimentar o ruído mental. A vida de qualquer pessoa, mesmo no meio da pior catástrofe pessoal, é sempre vivida em blocos de um momento de cada vez. Você não precisa aguentar o peso do ano inteiro nesta noite. Você só precisa atravessar os próximos minutos com serenidade e permitir que o sono restaure suas energias para as demandas de amanhã. Amanhã, quando a rotina recomeçar, mantenha esse mesmo compromisso com a simplicidade da ação imediata. Diante de cada problema que surgir, faça apenas o que for possível fazer com calma e método, sem adicionar drama desnecessário às tarefas cotidianas. Dê um passo de cada vez, sem olhar com desespero para a montanha que ainda falta escalar. A sobriedade estoica não consiste em tornar-se uma estátua de pedra sem sentimentos, mas em cultivar uma clareza tão firme que as oscilações do mundo exterior não consigam perturbar o santuário da sua própria alma. Você pode sentir dor, pode sentir cansaço, mas nunca deve permitir que esses estados retirem a sua compostura e o seu discernimento. Abandone de vez a busca febril por respostas perfeitas ou por garantias absolutas de que tudo dará certo. A vida humana não oferece garantias além do momento presente e da oportunidade de agir com honra enquanto tivermos fôlego. Isso é mais do que suficiente para quem aprendeu a não exigir do mundo mais do que ele pode dar. Entregue-se ao repouso desta noite sem culpa, sem medo e sem cobranças pendentes. Você fez o que pôde ao longo do dia, suportou o que precisava ser suportado e merece a trégua silenciosa da escuridão para reorganizar as suas defesas internas. Respire profundamente uma última vez. Desfaça a tensão acumulada nos ombros e no maxilar e permita-se simplesmente ser. O mundo continuará girando lá fora sem a sua vigilância, e você acordará amanhã mais forte, mais lúcido e pronto para continuar a sua caminhada com a dignidade inabalável de quem conhece a si mesmo. Você não precisa ter todas as respostas esta noite, nem precisa consertar tudo aquilo que desmoronou nos últimos tempos de uma só vez. O seu único compromisso real com a sua própria vida, neste momento, é não se render ao desespero e atravessar esse silêncio com a dignidade de quem sabe que nenhuma tempestade é eterna. Deixe que a dor de hoje sirva apenas para queimar o que havia de frágil e ilusório nas suas certezas passadas, abrindo espaço para um caráter mais sólido, mais realista e profundamente em paz com a própria verdade. O cansaço que você sente é a prova de que você lutou com todas as suas forças. Mas agora, a batalha do dia encerrou. Solte as defesas, descanse a sua mente na certeza de que você é plenamente capaz de sustentar o seu próprio destino e permita que a quietude desta noite restaure a sua clareza interior. Se as reflexões desta noite trouxeram a sobriedade e o alívio que a sua mente estava procurando no meio dessa turbulência, inscreva-se no canal para acompanhar os nossos próximos roteiros e faça deste espaço um ponto de apoio seguro para quando a sua rotina parecer pesada demais. Deixe nos comentários uma reflexão pessoal, ou simplesmente escreva qual verdade você precisava ouvir hoje para conseguir descansar em paz. Ler a sua experiência fortalece a nossa comunidade silenciosa de busca por firmeza e serenidade. Salve este vídeo para revisitar em outras noites difíceis em que o ruído do mundo tentar roubar a sua tranquilidade, e descanse agora sabendo que você tem dentro de si tudo o que é necessário para recomeçar amanhã com honra e firmeza.